E a gente tem acompanhado a situação dramática do resgate de animais depois da tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em casos assim, é muito importante pensar no manejo, nos destinos adequados. E para que esse trabalho seja eficiente, com foco no bem-estar animal, o Conselho Federal de Medicina Veterinária decidiu criar um grupo de trabalho que leva em consideração as diretrizes do Plano Nacional de Contingência de Desastres em Massa envolvendo animais. Vamos então conversar com o Matheus Lange, que é médico veterinário e assessor técnico do Conselho. Boa tarde, Matheus. Muito obrigada por nos atender aqui no Mercado e Companhia. Com vocês e com telespectadores. Me fala como é que é a atuação do Conselho Federal em casos de desastres como esse que a gente está vivendo. Então, o Conselho tem uma resolução, tá, que estabelece as diretrizes para a atuação dos profissionais, médicos veterinários e zootecnistas, nessas situações de desastres, calamidades que vão ocorrer aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Conselho Federal ele tem um papel principalmente de orientação, né, e de apoio às ações desenvolvidas pelos conselhos regionais dos estados onde acontecem esses desastres, né? Então, o Conselho, no caso específico aqui do Rio Grande do Sul, criou um grupo de trabalho, né, para dar todo o suporte nas ações do regional. Suporte em relação, por exemplo, a estabelecimento de lista de profissionais voluntários para atuarem nos resgates dos animais e no encaminhamento desses animais posteriormente. Orientação quanto ao recebimento de doações de produtos veterinários e insumos para serem utilizados nos abrigos e no tratamento dos animais. Também tivemos atividades de articulação, né, com outros órgãos, como o Ministério Público, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Defesa Civil Federal, Defesa Civil Estadual, para unir esforços, né, no melhor encaminhamento e resgate desses seres, né, que são tão importantes na nossa sociedade. E quais são essas principais medidas pensadas para facilitar os resgates? Como é que é feito? Pois é, então assim, o que é importante é ter uma preparação, né? Muitas vezes os municípios, os estados não estão preparados para esse tipo de tragédia, né? Então, é importante que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul sirva de exemplo para outros municípios e estados, né? Para que se preparem. Então, as defesas civis, tanto os estaduais quanto os municipais, elas têm que ter estrutura física e pessoal capacitado para atuar nesses resgates. Isso é muito importante, né? Profissionais que entendam as prioridades de ação e como agir nesses momentos de crise. Então, isso é fundamental. O Conselho Federal também, em conjunto com outros órgãos federais, do âmbito federal, elaborou um plano de ação, né? Então, esse plano de ação ele é específico aqui do Rio Grande do Sul, mas ele pode depois ser extrapolado e servir como modelo para outras ações, né? Assim como o Estado do Rio Grande do Sul também criou agora, lançou sexta-feira um gabinete de crise com um plano de ação estadual também. Então, assim, a prevenção e o preparo ele tem que ser constantes, né? Então, que sirva de exemplo essa tragédia no Rio Grande do Sul para que as defesas civis e os governos, né, consigam se programar melhor e ter como eu falei, estrutura e pessoal capacitado para agir nesses momentos. Como você falou, né, Matheus, muitas cidades ainda não tinham um preparo, não tinham um plano de contingenciamento para esse tipo de situação. Então, cidades com pequenas estruturas têm que sofrer uma intervenção maior, né? Inclusive em relação ao transporte, em relação à destinação desses animais, que aí também se torna outro desafio, né? Onde a gente vai alocar esses animais resgatados, que se perderam dos seus donos, enfim, a gente presenciou aí aqui ao longo das últimas semanas, né, muitos resgates até que repercutiram demais na internet, né, até aquele cavalo que ficou em cima do telhado durante vários dias sem comer, isso repercutindo no mundo inteiro. Então, quando são esses casos, até ter que pensar numa estrutura maior e depois onde que leva esses animais. Exatamente, Priscila. Então, assim, o resgate é um desafio, né? É uma etapa importantíssima, né? O salvar esses animais de todas as formas possíveis e usar todos os recursos necessários. Mas agora a gente tem uma outra fase que é um grande desafio, que é manter esses animais e dar o destino adequado a eles, como tu falaste, né? Então a gente tem abrigos, por exemplo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, com mais de 2.000 animais, né? Cães, principalmente, né? A gente está falando de pequenos animais. Então, assim, essa agora vai ser uma fase crucial e de um desafio enorme, tanto para o poder público quanto para as entidades organizadas da sociedade civil, né? Esses animais, então, eles precisam primeiro ter estabilizado a sua condição de saúde, né? Porque foram resgatados, muitos estão debilitados, fracos. No segundo momento, esses animais devem ser vacinados, identificados, né?
e depois destinados ou para o proprietário, né, porque muitos proprietários ainda estão fora, tão longe das suas casas, né, então as pessoas estão se organizando ainda e não tiveram tempo de buscar seus animais. E aqueles remanescentes, que não tiverem proprietários ou tutores, então esses animais têm que ser doados de alguma forma, e o desafio vai ser esse, porque muitos dos abrigos não têm estrutura para manter esses animais a longo prazo, né? Então deve haver um investimento dos órgãos públicos, tanto de estrutura quanto também de profissionais médicos veterinários, para garantir a saúde e o bem-estar desses animais, né? Então, assim, o problema, na verdade, agora é que talvez comece a ficar maior, né? Então, o salvamento foi uma etapa importante, mas agora a manutenção vai ser outro desafio também. Outro grande desafio. E qual que é o prazo para a conclusão dos trabalhos, Matheus? E de que maneira vai ser possível ter acesso às informações? Então, assim, o prazo, na verdade, a gente vai continuar auxiliando naquilo que precisar, então a gente não tem um prazo para terminar, porque, como eu falei anteriormente, agora vão ter outros desafios, né, de manutenção, de manejo e controle populacional dos animais, então esses animais vão ser submetidos a cirurgias de castração para evitar a reprodução. Então, assim, os trabalhos eles continuam, não há um prazo estabelecido para término, né? E as informações aqui em relação aos animais, o Estado criou um gabinete de crise de resposta à fauna. Tá? Então, todas as informações, número de abrigos, de animais alojados, informações sobre resgate, vão ser todas concentradas nesse grupo de crise estadual, né, esse gabinete de crise, que tem lá diversas coordenações, então, que vai centralizar todas as informações relativas à fauna aqui no Rio Grande do Sul. Olha, Matheus, quero agradecer muito o seu tempo aqui com a nossa audiência, desejar muita força nesse trabalho, que é muito importante, que assim que as pessoas conseguirem voltar para suas casas, elas também consigam aí resgatar os seus pets, né? Mas você falou que a maioria são cachorros, tá aí com certeza procurando os donos, e as pessoas reconstituírem o que é a família, né? Que tá todo mundo ainda se recuperando desse baque, né? Jamais visto pelo Estado, e a gente fica com muita empatia e solidariedade. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa semana e bom trabalho. Obrigado, Priscila, foi um prazer e vamos continuar na luta aqui para restabelecer a normalidade o mais rápido possível. Tá? Um grande abraço.